Galera, para quem chegou agora e não entende o que eu estou fazendo aqui, é o seguinte: um amigo e ex-professor, Ricardo Cabral, me desafiou a tentar mostrar como a especialização, nosso curso de formação de atletas em esportes aquáticos, vai, por meio de um conhecimento teórico, melhorar a prática de vocês. Eu já falei sobre o tempo trainer, falei sobre as nadadeiras, falei sobre alguns modelos de palmar e agora a intenção é falar sobre esses dois modelos de palmar aqui. Esse modelo é até bem conhecido no Brasil e esse modelo aqui, que ele é menos comum. E eu falei para vocês que geralmente os treinadores, os professores utilizam esses equipamentos com a intenção de melhorar o condicionamento físico, melhorar a força, a potência, mas eles esquecem que todos esses equipamentos podem ser utilizados também com a intenção de melhorar a técnica. A intenção desse palmar aqui, de acordo com o fabricante, é que o primeiro que o formato dele é interessante, essa borda anterior mais estreita faz com que a mão entre na água criando menos resistência, tá? Eu não saberia predizer o quanto em relação a um palmar desse tradicional, mas é aquilo que eu falei. A posição do corpo, o formato do corpo e a velocidade influenciam na resistência frontal. Como ele é extremamente estreito, fino, eu não acredito que tenha muita diferença em relação ao palmar desse aqui. Mas o bacana é que ele tem uma base mais larga, tá vendo que essa parte de cima? E essa quilha que ele tem, de acordo com o fabricante, eu percebo que isso realmente é interessante. A ideia é a seguinte: quando a gente entra com a mão na água, a ideia é que a gente entre com a mão na linha do ombro e a mão seja jogada para frente. E a gente sabe que alguns nadadores aprendizes, eles cruzam a linha média do corpo, eles cruzam a metade do corpo. Com esse tipo de palmar, a ideia é que ele não te permita errar. Você vai entrar com a mão e ele vai tentar, por causa da quilha, manter a sua mão num posicionamento correto. Ele só tem como prender no dedo médio. Então a ideia seria, quando você entrasse com a mão na água, a mão entra na linha do ombro e você não vai cruzar nem para um lado nem para o outro. É lógico que ele tem essa intenção de técnica, mas ele pode ser utilizado para ganho de força, de condicionamento físico também. Esses equipamentos voltados para a técnica, é importante que a gente entenda, e tem esses outros aqui que são bem diferentes, ó, nem sei se todos conhecem. Quando a gente utilizar esses equipamentos, é importante a gente entender o seguinte: como eles são propostas de melhoria ou de aprendizagem, de aperfeiçoamento da técnica, eu não vou pedir que meu nadador faça uma distância muito longa. Então, dependendo do nadador, vou fazer a cada 25 metros, para poder dar as correções, para ele pensar no movimento, para ele poder descansar. Porque se ele estiver cansado, a tendência é que ele erre. Esse outro palmar aqui, ele é interessante porque você consegue usar com essa parte maior para fora. Vai ficar assim, ó, com a parte maior para fora, ou o oposto, se você trocar de mão, ele fica com a parte maior para dentro. A proposta, a intenção da Finis a elaborar esse tipo de equipamento foi a seguinte: se o seu nadador está lá no processo de aprendizagem, ele não consegue entender muito bem como é o movimento das mãos, ou se ele erra a posição das mãos, você pode usar esse equipamento para poder aumentar a resistência do palmar da sua mão com a água, ou na borda interna ou na borda externa. Então isso é bacana. Se o nadador, por exemplo, está virando a mão nesse sentido, você vai colocar o palmar e a tendência é que ele force a sua mão a voltar a uma posição mais adequada. Segundo a Finis, se você usa com a borda maior para a parte de dentro, isso seria mais interessante para os nados de peito e borboleta. E se você usa com a borda mais para o lado externo, essa parte sobrando, seria mais interessante para os nados de crawl e costas. Em termos de aprendizagem, essa variação, tanto usar o palmar, por exemplo, amarelo na mão direita ou na mão esquerda, vai ser interessante, que vai fazer o nadador permitir essa variação na posição das mãos e fazer também com que ele melhore a percepção dentro da água. Eu falei para vocês que, de uma maneira geral, com o palmar a gente aumenta a necessidade de produção de força para poder se deslocar. Isso para o nadador iniciante é interessante porque às vezes a mão dele passa muito rápido dentro da água, ele não consegue perceber a braçada muito bem. Então, aumentando levemente a resistência que a nossa mão tem com a água, isso pode fazer com que a criança, o jovem e até o adulto perceba melhor o movimento que ele está fazendo e assim ele melhore a técnica dele. Legal? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida aí sobre a utilização dos palmares, dos outros equipamentos. Qualquer coisa vocês podem escrever para mim.